Talvez você esteja no mercado cripto desde 2022, mas você não está com grandes lucros assim na sua carteira. Afinal de contas, quando você olha os ativos que você escolheu para colocar na sua carteira, eles não performaram tão bem assim ao longo desse ciclo. E você já sabe que nós estamos mais próximo do fim do ciclo do que do começo dele. E mesmo assim, você ainda continua com aquela esperança de que a altcoin season ela vai acontecer. E aquele seu ativo favorito, aquele bom projeto, ele vai subir, vai voltar lá para o seu topo histórico ou fazer uma nova máxima histórica. Bom, na análise de hoje eu vou te mostrar o porquê que isso não está acontecendo nesse ciclo e muito provavelmente isso não acontecerá nesse ciclo, somente no próximo ciclo. Vou te explicar exatamente qual que é o combustível que faça com que as altcoins performem, que faça com que Ether vá buscar 10 mil dólares. Afinal de contas, Ether ainda não conseguiu romper a sua máxima histórica de 2021. Mas a gente vai falar tudo isso na nossa análise de hoje. Bom, Vitelis na área, se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo dele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, para a gente começar a nossa análise aqui, veja como que esse gráfico aqui na tela, ele parece muito o gráfico do Ether, não é mesmo? Até mesmo de algumas altcoins. Quando a gente analisa esse gráfico aqui, a gente vê que ele bateu uma máxima em 2021, em novembro de 2021. Ao longo desse ciclo, ele tentou chegar nessa máxima mais uma vez em julho de 2024, depois ele bateu nessa máxima em novembro de 2024. Agora ele está tentando voltar nessa máxima mais uma vez, mas quando a gente olha no consolidado, a gente está vendo esse ativo andando de lado, não é mesmo? A gente não está vendo assim uma grande performance. Quem olha para isso daqui sabe que aqui não tem um ciclo abundante nesse ativo. Sabe exatamente que a gente está mais andando de lado do que performando. Uma hora você está com lucro, outra hora você está com prejuízo. Outra hora você volta para o lucro, depois você volta para o prejuízo. E no final das contas, quando você olha, você está no 0 a 0. Bom, eu quero que você veja o padrão desse gráfico aqui e eu quero que você veja o padrão do gráfico de Ether. Olha só, se a gente for olhar para Ether, a gente vai ver a mesma coisa acontecendo. Máxima histórica acontecendo em novembro, depois a gente vê aqui com ativo em março, mais uma vez tentando, em julho, mesma data do outro gráfico, dezembro, mesma data do outro gráfico, e agora mais uma vez a gente voltando dentro dessa região. Bom, esses dois gráficos eles são extremamente similares, não é mesmo? Esse gráfico aqui que você está vendo na tela, ele é do Russell. Isso daqui são as 2.000 menores empresas dos Estados Unidos. E eu vou te explicar o porquê que isso daqui está acontecendo e qual que é a correlação do mercado tradicional com o Ether, não é mesmo? Porque se a gente olha, a gente está vendo o mesmo gráfico acontecendo. Se a gente olhar para Solana também, a gente vai ver que Solana teve uma máxima histórica acontecendo em novembro de 2021 também. Depois desse período, a gente vê que o ativo ele veio algumas vezes aqui, até fez uma nova máxima histórica, devolveu, mas a gente continua dentro dessa região. Isso daqui acontece por conta de um movimento que nós chamamos de expansão monetária e contração monetária. E olha só, expansão e contração monetária não tem nada a ver com taxa de juros. Taxa de juros ela só vai facilitar o crédito. A expansão monetária é o que vai colocar dinheiro novo em circulação, aonde bilhões ou trilhões são injetados dentro da economia e esse dinheiro começa a rotacionar. Quando nós estamos em expansão monetária, tudo fica mais fácil. É aqui que a gente começa a ver os ciclos de riqueza acontecendo. Quando a gente entra em contração monetária, as coisas ficam mais difíceis, o ciclo ele é mais complicado e só faz dinheiro quem conhece muito mais o ciclo e faz menos dinheiro do que dentro da expansão monetária. Eu sei que muitas pessoas esperam a redução da taxa de juros, acreditando que isso é uma injeção de liquidez. Isso é uma facilitação do crédito. Ajuda a economia? Sim, ajuda a economia. Mas, para você solicitar crédito, você também precisa ter dinheiro. Afinal de contas, se você estiver quebrado, você não vai buscar por crédito, não é mesmo?
Bom, quando a gente olha para o Russell e coloca as fases de expansão monetária e contração monetária em cima desse gráfico aqui, a gente consegue entender o porquê que Russell não performa ao longo desse período, ao longo dos últimos anos. Porque o ciclo anterior a gente viveu uma expansão monetária. Olha essa linha roxa aqui subindo. Esse ciclo que nós estamos vivenciando, ele é uma contração monetária. Isso quer dizer que dentro de uma contração monetária, a gente não vai ter fases de alta? Não, não é isso. A gente tem movimentações de alta, mas são altas mais difíceis, altas com menos performance, com menos lucro no nosso bolso, com um ativo entregando menos máxima histórica, onde as coisas elas ficam muito mais difíceis. E é exatamente isso daqui que faz com que Ether ele trabalhe nessa mesma condição. Se a gente for olhar para o Ether e colocar o Russell aqui em cima, o Russell não, a expansão monetária e a contração monetária, a gente vai ver que tem o mesmo padrão acontecendo ali. Quando a gente está dentro de uma fase de expansão monetária, as coisas ficam mais fácil para o ativo, para os ativos que têm menor market cap, e quando a gente está em uma contração monetária, as coisas ficam muito mais difíceis. Por conta disso, dentro desse ciclo que nós estamos vivenciando, que é de 2022 até o presente momento, eu e Teles não ficam com aquela grande expectativa de altcoin season, onde eu só devo escolher 10 bons projetos, colocar aquilo na minha carteira e ficar rodando aqueles ativos, porque eu sei que a gente vai buscar uma nova máxima histórica. Eu sei que nesse ciclo não é assim que as coisas estão funcionando, porque nós estamos dentro de contração monetária. Quando a gente entrar dentro de uma expansão monetária, as coisas podem mudar. E olha só, um erro fatal é as pessoas ficarem no acreditar que isso vai acontecer logo aqui na frente. Desde o começo de 2025, as pessoas acreditam, mês que vem o Fed vai começar a aumentar o seu balanço, mês que vem a gente vai entrar em expansão monetária. E já se passaram metade do ano já e a gente ainda não entrou em expansão monetária. Em vez de você ficar tentando antecipar essa expansão monetária, é mais fácil você esperar por ela acontecer. Muitas pessoas acreditam que em setembro, por conta da redução da taxa de juros, a gente vai entrar em expansão monetária. São decisões completamente diferentes. A gente não tem nenhum sinal de que entraremos em expansão monetária em setembro. Pode ser que isso aconteça? Sim, depende de uma decisão do Fed. Quando o Banco Central resolver imprimir dólares e colocar esses dólares em circulação, nós estaremos em expansão monetária. Mas eu quero que você entenda que até essa data chegar, não vale a pena holdar altcoins. É uma grande cilada você escolher 10 bons projetos para você ficar holdando. Olha para sua própria carteira, se você está holdando as altcoins, você sabe que é uma grande cilada. Você sabe que hoje você trabalha numa expectativa, numa crença, acreditando. Você tem fé de que essa expansão monetária ela vai chegar, de que o ativo ele vai subir e que ele vai performar. Mas até o presente momento, nós não temos dados nenhum de que isso vai acontecer. Então toma muito cuidado com as altcoins. E você deve tomar mais cuidado ainda com as altcoins quando a gente ver essa linha roxa caindo. Que essa linha roxa aqui, ela mostra o dinheiro que sai das altcoins e esse dinheiro ele vai fluir ou para Bitcoin ou para stablecoins. E o problema desse ciclo é que todas as vezes que a gente está tirando o capital de dentro das altcoins, a gente vê as altcoins caindo e caindo de uma maneira bem expressiva. Então toma muito cuidado com as altcoins. Essa fase de contração monetária e de expansão monetária, ela serve para todos os ativos, até mesmo para o S&P 500. A gente está vendo que esse ciclo que nós estamos, ele é um ciclo um pouco mais difícil, um pouco mais dolorido do que foi o ciclo passado. Veja que o ciclo passado a gente subiu com menos dificuldade, né? Se a gente olha para alguns períodos aqui, a gente teve algumas retrações, mas veja que o ciclo ele foi mais liso. Esse ciclo que nós estamos vivenciando, veja que a gente sobe, tem uma grande correção, a gente sobe, tem uma grande correção, a gente está subindo. É um ciclo mais difícil, é um ciclo mais denso. Se a gente olhar até mesmo para o Bitcoin,
a gente vai ver que nesse ciclo a subida não está sendo em linha reta igual ela foi no ciclo passado. Veja como que no ciclo passado a gente subiu em linha reta, porque estávamos em expansão monetária. Agora a gente sobe, consolida, cai, sobe, consolida, cai, sobe, cai, sobe. Já veja que a gente não tem tanta força na última pernada quanto teve nas anteriores, ou seja, é um ciclo muito mais difícil. A gente consegue ver isso dentro dos dados on-chain também. Se a gente olhar, por exemplo, para aquele meu indicador de bull market e bear market, lembre-se, na minha concepção, bull market é a fase que a gente tem altas mais abundantes. Afinal de contas, tradução de bull market é exatamente o mercado dos touros. Se a gente tem um mercado subindo com uma consistência muito maior do que as quedas, nós estamos em uma fase de bull market. Se a gente tem as quedas mais intensas do que as altas, nós estamos em uma fase de bear market. A minha definição ela não tem nada a ver com 6 meses de baixa ou 20% de queda dentro do S&P 500, eu não utilizo isso. Eu acredito que é muito tardio você tomar uma decisão de proteção depois de 20% de queda, por exemplo, dentro do S&P 500, tá? Mas quando a gente olha para esse indicador aqui, a gente vê que o bull market desse ciclo, ele é menos intenso do que nos ciclos anteriores. Olha só, quando a gente olha para 2017, a gente viu parecido com esse, onde a gente tinha correções, voltava a subir dentro de um bull market com fases de altas bem intensas, voltava ali correções, altas intensas, correções, altas intensas. O ciclo passado ele foi bem intenso, uma alta bem intensa. Esse ciclo é diferente, veja que essas barras verdes aqui, elas estão em níveis bem menores do que os ciclos anteriores. Inclusive a gente está falando que o rally que nós tivemos em 2019, ele foi mais forte, veja que as barras verdes são mais altas do que qualquer rally que nós tivemos nesse ciclo. Nesse ciclo está muito mais pesado para a gente subir e sempre que a gente tem retrações, veja como que a gente entra em fases de bear market, lembrando onde as quedas são mais intensas do que as altas. Nos ciclos anteriores, a gente só entrou dentro dessas fases quando a gente reverte realmente ali o ciclo, que sai de um bull market profundo para um bear market profundo, tá? Bom, entendendo isso, entendendo que o ciclo ele é mais difícil, a gente deve trabalhar de maneira totalmente estratégica nesse ciclo, principalmente com as altcoins. Bom, se a gente for avaliar Bitcoin no curto prazo, ontem eu comentei com você que a gente tinha uma disputa por big players em realizarem vendas, tá? A gente viu eles descendo as suas ordens ali, que estavam em 117 mil, vieram para patamares de 116 mil. Na data de hoje, a gente está vendo uma leve redução na quantidade de ordens de vendas que nós temos no book de ofertas. Isso daqui, mais uma vez, é uma mudança comportamental desses investidores. Essa mudança, diferente de ontem, que era de negativa, né, onde eles estavam disputando mais a sua saída, agora ela passa a ser mais positiva, onde a gente tem uma diminuição da quantidade de bitcoins que estão em ordens de venda. Isso daqui mostra que eles podem começar a ficar mais bullish, tá? Mas não minimiza o impacto dessas ordens aqui. É uma região de grande resistência. Porque o Bitcoin supere essa região aqui, a gente vai precisar de muita pressão de compra, tá? Para a gente passar dessa resistência. Geralmente essas regiões aqui que eles colocam essas ordens são pontos de liquidação. As próprias liquidações podem consumir todas essas ordens aqui e fazer com que a gente passe dessa região. E para isso a gente olha exatamente no mapa de liquidação. Se a gente olhar para o mapa de liquidação, não tem tanta liquidação para acontecer assim no 117 mil. Tem mais para acontecer lá no 120. Ou seja, vai ser uma região dolorosa para a gente conseguir ultrapassar. Isso significa que a gente tem uma grande resistência na nossa frente. Hoje o preço ele está brigando para se manter na faixa que ele se encontra. Mas a gente tem uma grande resistência acima, exatamente alguns tiques para cima da região que nós estamos. A gente pode romper essa região? Sim, a gente pode romper todo suporte e resistência, um dia ele é rompido. Mas para que ele seja rompido, a gente precisa de muita pressão, muita liquidez para aquilo acontecer. Hoje, para mim, eu continuo de maneira estratégica em preservação patrimonial. Eu só sairei de preservação patrimonial caso essa resistência ou ela seja rompida ou ela seja
removida. Afinal de contas, esses players podem sim tomar uma decisão de retirar essas ordens do book de ofertas e voltar para ordens de compra, por exemplo, ou subir o patamar de preço, mudar completamente o jogo que estamos vendo agora. Por isso que a gente analisa o mercado todos os dias da semana, para a gente entender como que estão os comportamentos. E eu estou te mostrando nos últimos dias exatamente essas movimentações desses grandes players, para que você entenda como que isso muda conforme o tempo vai passando. Ontem a gente viu uma disputa maior por venda, hoje a gente já está vendo que alguns players estão querendo não vender mais as suas posições, tá? Mas mesmo assim, isso daqui continua sendo uma resistência para nós. Bom, sem contar que estamos ainda em uma região de alto risco no Bitcoin, tá? Isso pode fazer com que as quedas se intensifiquem. Aqui a gente tem que trabalhar de uma maneira bem mais estratégica, mais conservadora do que uma estratégia ali de olhar muito para as altcoins, capital saindo das altcoins, região de alto risco, com resistência logo acima. Não, vamos focar aqui os nossos esforços em Bitcoin. O sentimento ontem ele voltou a subir um pouquinho, isso é muito bom, a gente deve permanecer dentro dessa região verde aqui, pode vir dentro da região amarela aqui agulhar, mas a gente não pode ver o sentimento vindo na região laranja aqui embaixo. Essa região laranja mostra uma insegurança dos investidores e se a gente tivesse insegurança, se a gente tiver ausência de compradores nessa região, se a gente não tiver as pessoas acreditando que a alta vai acontecer, vai continuar dentro dessa região, a gente não vai conseguir romper essa região. E para isso é importante que o sentimento ele esteja positivo, tá? Eu olho para o Bitcoin nesse momento ali, vejo que a gente está tendo rejeição dentro da média de 200 períodos num gráfico de 4 horas, tá? Essa região branca aqui em cima é exatamente as ordens de vendas ali que nós estamos vendo. Veja que o Bitcoin ele está tentando, brigando para romper a média de 200 períodos num gráfico de 4 horas. Se ele fizesse um rompimento, a gente conseguir passar essas ordens aqui ou até mesmo capturar essas ordens, formar um pullback acima da média de 200 períodos, aí a gente começa a trabalhar com sinais mais positivos, porque a gente quebrou a resistência, limpou a resistência, retraiu normal, porque é uma pressão de venda super forte ali, e a gente está com espaço livre para poder subir. Aí sim a gente pode tomar por decisões de compra. Ou romper essa região aqui também, limpar o book de ofertas, e aí a gente também pode tomar decisões de entrada ali, dependendo como que o preço estará nesse momento. Mas lembre-se, a sua função como investidor é comprar ativos com baixo risco e vender ativos com alto risco. Hoje, quando a gente analisa os dados e coloca tudo na mesa, estamos em uma região de alto risco com uma alta resistência na nossa frente. Não tem por que a gente comprar o ativo aqui. Simplesmente a gente deve esperar até que haja uma melhora dos dados ou até que a gente saia de dentro dessa região para cima e aí sim a gente toma decisões de entrada. Hoje a carteira Rumo ao Milhão ela segue em proteção e ela segue diariamente buscando por compras. Caso você queira estar junto comigo no momento que eu vou comprar, que eu vou voltar para o mercado, você será bem-vindo para copiar e colar todas as minhas decisões dentro da carteira Rumo ao Milhão. Como que você faz para entrar na carteira Rumo ao Milhão? Basta clicar no primeiro link da descrição que você vai ser direcionado para essa página aqui. Nessa página eu te explico o que é a carteira Rumo ao Milhão. Assista esse vídeo, veja se a carteira Rumo ao Milhão ela faz sentido para você ou não, tá? Saiba que esse ciclo, a carteira Rumo ao Milhão não é uma carteira de holdar 10 bons ativos. Se você está procurando isso, esquece, eu não vou conseguir te ajudar. Dentro da carteira Rumo ao Milhão, como estamos em fase de contração monetária, a gente simplesmente compra e vende as altcoins. Coloca o nosso dinheiro no bolso e ponto final. Aqui abaixo eu te explico que você vai ter acesso a um app exclusivo meu no seu celular, onde você vai receber as notificações de compra e de venda na tela do seu celular. Dessa maneira, exatamente aquilo que eu, Gui Teles, estou comprando, estou vendendo, quais são as minhas decisões, quais são as minhas estratégias, qual que é a minha visão, deixando você 100% a par de tudo que eu, Gui Teles, estou fazendo. Inclusive, também sempre te darei follow-ups para você entender qual que é a minha visão, qual que é a estratégia, tudo que eu estou fazendo nas minhas decisões pessoais da carteira Rumo ao Milhão, você consegue ter acesso a isso. Bom, aqui abaixo tem o resultado de alguns clientes, tá? E caso você tenha qualquer dúvida, clica nesse botão no WhatsApp que você será direcionado para o atendimento. E no atendimento nós iremos sanar essas suas dúvidas. Mas esteja pronto para reentrar no mercado quando a gente sair dessa zona de alto risco. No presente momento, preservação patrimonial total. Caso você queira estar junto comigo, carteira Rumo ao Milhão, link na descrição.
Seguiremos aguardando por mais alguns dias até que os dados se mostrem favoráveis. Do contrário, nós seguiremos em proteção. A minha expectativa para o Bitcoin é que ele ainda continue em fases de baixa se a gente não superar essas ordens no curto prazo. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!